R$ 8.000. É esse o número que está preso na mão do Beto neste exato momento dentro de um ônibus lotado, às 6h40 da manhã. R$ 8.000 em um retângulo de vidro e alumínio, enquanto o corpo dele é espremido contra a porta traseira por mais 40 desconhecidos suados. No pulso esquerdo, um relógio de R$ 1.200. Nos ouvidos, fone sem fio de R$ 1.400. Some tudo. Beto está carregando R$ 10.600 em acessórios, pendurado numa barra de metal, indo trabalhar por um salário que não paga o aluguel do apartamento onde ele gostaria de morar. E aqui está a pergunta que este vídeo vai destruir. Beto é um idiota? A resposta preguiçosa, a resposta que o seu tio dá no churrasco é sim, consumismo, vaidade, falta de educação financeira. Mas essa resposta está errada, está biologicamente errada. Beto não é burro. Beto está obedecendo a uma ordem de 4 milhões de anos de evolução, uma ordem gravada tão fundo no cérebro dele que ele nem percebe que está obedecendo. E hoje eu vou abrir a conta secreta dessa ordem, número por número, até o último centavo, porque essa conta tem um custo, e o custo é o futuro inteiro dele. Deixa eu descrever o Beto direito, porque você conhece ele, talvez você seja ele. 29 anos, ganha R$ 3.800 por mês numa função administrativa, mora de aluguel, divide o apartamento, não tem carro, tem R$ 800 na poupança, que ele chama de reserva de emergência, mas que some toda vez que o pneu fura ou o dente dói. E ainda assim, no bolso dele, o celular mais caro que a operadora oferece, 24 parcelas de R$ 333. R$ 333 por mês, durante 2 anos, saindo de um salário de 3.800. É quase 10% de tudo que ele ganha, todo mês indo para um único objeto. E o mais perturbador não é que ele faz isso, é que ele faz isso feliz. Ele não se sente roubado, ele se sente por alguns segundos quando tira o telefone do bolso na frente dos colegas, mais forte, mais seguro, mais parte do grupo. Esse sentimento é real, é químico e ele tem um nome científico, não é ganância, é sinalização. E para entender por que ela é tão poderosa a ponto de fazer um homem inteligente entregar 10% da vida dele, a gente precisa sair do banco e ir para a savana. Pensa num pavão, o macho arrasta atrás de si uma cauda gigantesca, colorida, pesada, que brilha no meio do mato verde como um outdoor. Do ponto de vista da sobrevivência, essa cauda é um desastre absoluto. Ela deixa o pavão mais lento, ela gasta uma energia enorme para crescer e se manter. E pior de tudo, ela grita para cada raposa e cada predador num raio de quilômetros: estou aqui, venham me comer. Nenhum engenheiro projetaria um animal assim. A cauda do pavão deveria ter sido eliminada pela seleção natural há milhões de anos. E no entanto, ela ficou. Ela não só ficou, como ficou cada vez maior. Durante décadas, isso foi um enigma que incomodava os biólogos, incomodava o próprio Darwin, que uma vez escreveu que a visão de uma pena de pavão o deixava fisicamente enjoado, porque parecia contradizer tudo que ele havia descoberto. Como é que a natureza, que é implacável em cortar tudo que é desperdício, permite um desperdício tão escandaloso quanto aquela cauda? A resposta veio muito depois, de um biólogo israelense chamado Amos Zahavi. E a resposta dele muda a forma como você enxerga cada compra que já fez na vida. Zahavi propôs uma coisa que parecia absurda na época. Ele disse: a cauda funciona justamente porque ela é cara, justamente porque ela é um desperdício. Ele chamou isso de princípio do handicap, a teoria do sinal custoso. Escuta a lógica, porque ela é impecável. Uma fêmea de pavão quer o melhor parceiro, o mais saudável, o de melhores genes, mas ela não pode abrir o corpo do macho e ler o DNA dele. Ela precisa de um sinal externo, visível, em que ela possa confiar. O problema é que qualquer macho pode fingir ser forte. Fingir é fácil. Então a natureza precisa de um sinal que não possa ser falsificado. E é aí que entra a genialidade cruel da cauda. Só um pavão genuinamente forte, genuinamente saudável, consegue sobreviver carregando um peso tão inútil e tão perigoso nas costas. Um pavão fraco com uma cauda daquela já teria morrido. Então a cauda não mente. Ela não pode mentir. O custo dela é a garantia da verdade. O sinal só é honesto porque ele dói. Guarde essa frase, porque ela é a chave de tudo. O sinal só é honesto porque ele dói. Agora troca o pavão pelo ser humano e troca a savana pela cidade. Durante mais de 99% da história da nossa espécie, nós vivemos em tribos pequenas, de 30, 50, talvez 100 pessoas. E nessas tribos, a sua posição no grupo não era um detalhe de vaidade, era vida ou morte.
O indivíduo de status baixo comia por último quando sobrava. Era o primeiro a ser abandonado quando a comida acabava e a tribo precisava andar. Era o último a ser defendido num ataque, o último a conseguir um parceiro, o primeiro a ser expulso quando algo dava errado. Ser percebido como fraco, como um peso, como alguém que não contribui, era literalmente uma sentença de morte genética. Então, o nosso cérebro desenvolveu uma obsessão, uma vigilância permanente ligada 24 horas por dia, onde eu estou na hierarquia, como os outros me veem. Estou dando sinais de que sou forte, capaz, próspero, ou estou dando sinais de que sou descartável. Essa vigilância não é um defeito de caráter, é um órgão, é tão parte de você quanto o seu fígado. E ele não desligou quando a gente saiu da caverna e entrou no shopping, e tem uma peça química que fecha essa engrenagem, que explica por que a compra nunca satura. O nome dela é dopamina, e o mal entendido popular é achar que a dopamina é o prazer de ter. Não é? A dopamina é o combustível da antecipação, do querer e não do ter. Ela dispara mais forte no instante em que o Beto joga o produto no carrinho, na fila do caixa, no clique de finalizar a compra, do que 3 semanas depois, quando o objeto já está gasto e esquecido na mão dele. É por isso que o pico dura 15 segundos e evapora. O cérebro foi desenhado para caçar, não para possuir. Assim que a presa é abatida, o sistema já está farejando a próxima. A indústria da cauda entendeu isso melhor do que qualquer neurocientista, e por isso ela não te vende um produto, ela te vende um ciclo, um lançamento por ano, uma cor nova, um modelo Pro, uma cauda inédita oferecida bem no minuto em que a antiga parou de dar barato. Você nunca compra o suficiente porque, por dentro, nada nunca é o suficiente. Aqui está o problema. Nosso corpo levou milhões de anos para ser moldado por aquela savana, mas o mundo em que ele vive hoje mudou completamente em apenas 200 anos. O cérebro do Beto ainda acha que ele vive numa tribo de 50 pessoas, onde todo mundo conhece a força real de todo mundo, mas o Beto vive numa cidade de 12 milhões de estranhos, onde ninguém sabe quem ele é, quanto ele ganha, se ele é competente, se ele é confiável. Nessa multidão de anônimos, o cérebro dele entra em pânico silencioso, procurando desesperadamente uma forma de sinalizar status para pessoas que ele nunca mais vai ver. E o mercado, que é frio e é genial, ouviu esse pânico. O mercado inteiro do luxo, das marcas, do parcelamento sem juros, é uma indústria construída sobre esse pânico evolutivo. Eles não estão vendendo um celular, eles não estão vendendo um relógio, nem um tênis, nem um carro. Eles estão vendendo uma cauda de pavão. Eles estão vendendo o sinal. E o mais brilhante e o mais perverso do modelo é exatamente o mesmo mecanismo da teoria de Zahavi. O sinal só convence porque ele custa caro. Se fosse barato, não sinalizaria nada. Deixa eu provar isso com um experimento mental que você pode fazer na sua própria cabeça, agora. Imagine que existisse uma cópia perfeita do celular de R$8.000, indistinguível, mesma tela, mesma câmera, mesma velocidade, mas com o logotipo trocado por uma marca desconhecida e custando R$800, 10 vezes mais barato, tecnicamente idêntico. Quase ninguém que compra o de 8.000 compraria o clone. Por quê? Porque a pessoa não está comprando a função, ela está comprando o preço. O preço é o produto. O logotipo caro é a prova de que ela pôde pagar caro, exatamente como a cauda é a prova de que o pavão pôde sobreviver ao peso. Um estudo clássico de comportamento do consumidor mostrou que pessoas ativam as regiões de prazer do cérebro de forma mais intensa ao beber o mesmo vinho quando dizem a elas que ele é caro. O mesmo líquido. O que muda é o número no preço. O preço não é o custo do sinal. O preço é o sinal. E agora que você entendeu por que a cauda existe, chegou a hora mais desconfortável deste vídeo. Chegou a hora de abrir a conta, de medir em reais quanto custa a cauda do Beto. Vamos pegar o número de novo e destrinchar sem piedade. R$8.000, parcelados em 24 vezes de R$333. Parece civilizado, parece indolor, é assim que eles projetam para parecer, mas vamos primeiro entender o que esse celular realmente vale amanhã. Um aparelho topo de linha perde em média de 40% a 50% do valor de revenda em apenas 12 meses. Ou seja, no dia em que o Beto terminar de pagar a 12ª parcela, tendo desembolsado quase R$4.000, o objeto no bolso dele já vale para o mercado uns R$4.000 e caindo, ele ainda deve outras 12 parcelas de um bem que já perdeu metade do valor. Ele está pagando o preço cheio de R$2.025 por um objeto que, financeiramente, virou um cadáver depreciando na mão dele todo santo dia. Um carro pelo menos leva você a lugares, uma casa você mora dentro. O celular de sinalização é o ativo que mais rápido apodrece, e ainda assim é o que a gente faz mais questão de renovar a cada 2 anos, bem no ritmo em que a última parcela é paga e a próxima cauda é oferecida. E não é só o celular.
Repara na cena do bar na sexta-feira à noite, aquele momento minúsculo em que a conta chega na mesa e alguém estica o braço e diz: deixa comigo, hoje eu pago tudo. Aquilo não é generosidade, ou pelo menos não é só generosidade, é sinalização pura, é o pavão abrindo a cauda em forma de maquininha, é dizer para a mesa inteira: eu posso, eu tenho de sobra, eu sou o provedor aqui. E o preço desse pequeno teatro no Brasil tem número, e o número é assustador. A dívida das famílias brasileiras bate recordes ano após ano, e o cartão de crédito é o campeão absoluto do endividamento. O juro do rotativo, aquele que morde quando a fatura não é paga por inteiro, passa com folga de 300% ao ano. 300%. Não existe investimento na face da terra que renda isso de forma consistente, mas existe uma dívida que cobra isso, e milhões de betos entram nela todo mês, pagando o mínimo da fatura para manter caudas que já pararam de brilhar. É a savana cobrando juros, mas a depreciação é só a superfície. O verdadeiro monstro dessa conta, o número que ninguém quer olhar, chama-se custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o seguinte: cada real que você gasta numa coisa é um real que você não pôde colocar em outra, e dinheiro que você não investe não fica parado. Ele deixa de crescer, e esse crescimento que deixou de existir é um prejuízo tão real quanto uma nota queimada, só que invisível. Então vamos fazer o que a propaganda nunca faz. Vamos pegar aqueles R$333 por mês e imaginar que o Beto, em vez de entregá-los à cauda, os colocasse todo mês num investimento simples, de renda variável diversificada, rendendo, digamos, 10% ao ano, uma média historicamente conservadora para prazos longos. R$333 por mês, menos que o Beto gasta hoje sem pensar. Vamos ver o que a matemática dos juros compostos, que é a única força do universo que trabalha a favor do pobre se ele deixar, faz com esse número ao longo do tempo. Presta atenção nesses números porque eles são a guilhotina deste vídeo. R$333 por mês, rendendo 10% ao ano. Em 2 anos, o tempo exato de um ciclo de celular, ele teria cerca de R$8.800, já mais do que o celular custou, com o dinheiro trabalhando em vez de apodrecer. Mas ninguém fica rico em 2 anos, a mágica está na paciência. Em 10 anos, aquele mesmo depósito mensal ridículo de R$333 vira aproximadamente R$68 mil. Em 20 anos, vira cerca de R$250 mil. E em 30 anos, o mesmo hábito, a mesma disciplina de não trocar de cauda, se transforma em algo perto de R$750 mil. R$750 mil. Lê de novo. A diferença entre o Beto que sinaliza e o Beto que investe, usando exatamente o mesmo dinheiro que já sai do bolso dele hoje, é a diferença entre morrer sem nada e morrer com 3/4 de R$1 milhão. O celular não custou R$8 mil, ele custou R$750 mil. Esse é o preço real da cauda, e ele nunca aparece na etiqueta. Agora deixa eu fazer uma coisa que eu prometi no começo, a matriz dos cenários, porque nem todo mundo que assiste isso é o Beto puro. Tem 3 tipos de pessoas nessa história, e cada uma paga um preço diferente pela mesma biologia. O primeiro cenário é o sinalizador de sobrevivência. Renda baixa, gasta em cauda uma fatia enorme, 10, 15% do salário. Para essa pessoa, a conta dos 750 mil não é um luxo perdido, é a diferença entre ter e não ter uma aposentadoria. É o cenário mais trágico, porque é quem menos pode que mais paga proporcionalmente. O segundo cenário é o sinalizador de avenida. Classe média que ganha razoável, financia carro de 60 mil, celular, viagem no cartão e vive com a sensação eterna de que o dinheiro nunca sobra, porque cada aumento de salário vira um aumento de cauda. Faz a conta fria com ele. 60 mil de carro financiado em 60 meses viram com juros uns 85 mil efetivamente pagos, e no fim do contrato o carro vale 30. Ele desembolsou 85 para ficar com 30 e chama isso de conquista. Ele corre a vida inteira e não sai do lugar, é a esteira hedônica em pessoa. E o terceiro cenário é o sinalizador de shopping, o que realmente tem dinheiro. E aqui vem a ironia mais afiada de todas. Quem é genuinamente rico, na maioria das vezes, sinaliza menos, não mais. Ele não precisa da cauda barulhenta e é exatamente por isso que ele continua rico. Esse terceiro cenário merece parar um segundo, porque é onde mora a lição libertadora. Existe um livro famoso de pesquisa sobre milionários americanos que descobriu uma coisa chocante. A maioria dos verdadeiros ricos dirige carros comuns, usa relógio simples, mora em casa modesta para o padrão da renda.
Enquanto isso, muita gente que exibe carrão importado e relógio de 20 mil está afogada em dívidas, sinalizando uma riqueza que não possui. Os pesquisadores criaram um nome para os dois grupos. De um lado, os que acumulam patrimônio de verdade e gastam pouco em sinal. Do outro, os que gastam a renda inteira, parecendo ricos e não têm patrimônio nenhum. O primeiro grupo tem dinheiro, o segundo grupo tem cauda, e raramente são as mesmas pessoas. Isso destrói a intuição do Beto pela raiz. O celular de 8 mil reais não é um sinal de que ele chegou, é um sinal para quem sabe ler de que ele ainda não chegou e de que talvez, gastando assim, ele nunca chegue. A cauda mais barulhenta quase nunca está no animal mais forte, está no animal mais desesperado para parecer forte. Agora, eu preciso ser honesto com você, porque um vídeo que só fala de dinheiro é um vídeo desonesto sobre seres humanos. Existe um contra-argumento poderoso, e ele é este, e a alegria. E o prazer de ter uma coisa boa. A vida não é só planilha. Guardar tudo para morrer rico também é uma forma de burrice. Quem garante que você vai chegar aos 80 anos depois? E esse contra-argumento é parcialmente verdadeiro. Eu não vou mentir para você. O erro seria transformar a economia numa nova religião de privação, num novo tipo de miséria voluntária. Mas repara na diferença sutil e decisiva. O problema nunca foi gastar dinheiro com prazer. O problema é gastar dinheiro comprando a aprovação de estranhos que você odeia, num teatro que não te dá prazer nenhum, só um alívio momentâneo de uma ansiedade que a própria compra criou, comprar uma experiência que te marca, um jantar, uma viagem, um instrumento, um livro, um curso. Isso a ciência mostra que gera felicidade duradoura. Comprar uma cauda para impressionar o colega de trabalho gera um pico de 15 segundos e 24 meses de boleto. Não é sobre gastar menos, é sobre parar de deixar um instinto de savana escolher a sua carteira por você. Tem gente que vai puxar ainda outro fio, e é um fio legítimo, mas eu preciso da roupa boa para conseguir um emprego. O sinal me abre porta, ninguém contrata quem parece derrotado. E é verdade, existe um mínimo de sinal que é ingresso, ninguém fecha um contrato importante de terno rasgado e tênis furado. A questão nunca foi zerar o sinal, foi enxergar exatamente onde ele para de comprar oportunidade e passa a comprar apenas o olhar passageiro do estranho. O primeiro terno é investimento, ele te coloca dentro da sala. O quinto terno já não abre porta nenhuma, ele só alimenta o buraco. O primeiro terno é ferramenta, o quinto terno é cauda. Saber distinguir esses dois é metade do jogo. Então como é que a gente hackeia isso? Por que negar o instinto não funciona? Você não vai desligar 4 milhões de anos de evolução com força de vontade num sábado à tarde. A saída não é matar o desejo de status, é redirecionar ele para um sinal mais inteligente. E aqui entra a distinção mais valiosa deste vídeo inteiro, a diferença entre capital financeiro e capital cultural. Capital financeiro é o que você compra, o objeto, a marca, a cauda. Ele grita, mas ele é raso. E qualquer um com um cartão de crédito consegue fingir. Capital cultural é o que você é, o que você sabe, o que você fala, como você resolve um problema, a rede de pessoas que confia em você, a competência que os outros percebem em 5 minutos de conversa. Repara numa coisa, o capital cultural também é um sinal custoso, ele também obedece à teoria de Zahavi porque você não falsifica anos de leitura, você não falsifica habilidade real, você não falsifica reputação construída, ele custa caro, custa tempo e esforço em vez de dinheiro, e é justamente por isso que ele é um sinal mais honesto e infinitamente mais poderoso do que qualquer logotipo. E o mais bonito dessa troca é a assimetria a seu favor. A cauda de capital financeiro só se desvaloriza, o celular apodrece, o carro enferruja, a marca sai de moda no ano seguinte, e você precisa comprar a cauda nova para não parecer defasado. Já a cauda de capital cultural só se valoriza com o tempo. O conhecimento que você acumula hoje rende juros compostos igualzinho ao dinheiro, só que num juros que ninguém consegue te tirar, que nenhuma crise confisca, que nenhum ladrão rouba no farol. A pessoa que passa os próximos 2 anos usando aqueles R$333 por mês para investir metade e estudar com a outra metade, sai do outro lado com patrimônio e com competência, com as duas caudas que importam de verdade. Enquanto o sinalizador puro sai do outro lado com um celular velho, uma dívida quitada e a necessidade urgente de recomeçar tudo, comprando a próxima cauda para tapar o mesmo buraco de savana que nunca foi preenchido, porque aquele buraco não se preenche por fora, ele só se preenche quando você para de pedir aos estranhos a permissão para se sentir suficiente. Então a gente volta para o Beto, no ônibus, 6h40 da manhã, R$10.600 pendurados no corpo dele, numa barra de metal. E agora você olha para ele e não vê mais um
idiota consumista. Você vê um homem obedecendo a um instinto antigo, honesto e brutal, usado contra ele por uma indústria que aprendeu a cobrar pela cauda de pavão. A pergunta que fica não é se você tem esse instinto, você tem, eu tenho, todo mundo tem, ele não vai embora. A pergunta é quem vai controlar o volante, você ou a savana? E é aqui que eu vou te provocar de propósito, porque eu prefiro te irritar a te ver quebrado aos 60. Renda fixa, poupança, deixar o dinheiro parado com medo, isso também é uma cauda, é a cauda do medo, é sinalizar segurança para si mesmo, enquanto a inflação come o seu futuro por dentro. O jogo real não é gastar nem esconder, é converter cada real de sinal em capital que trabalha. Se este vídeo mexeu com você, é porque você se reconheceu em algum ponto dele, e tudo bem. Comenta aqui embaixo qual foi a última cauda que você comprou sem perceber, e na próxima vez que você for parcelar em 24 vezes uma prova de que não é pobre, lembra do número, R$750 mil. Esse é o preço de continuar tentando impressionar quem nunca vai lembrar do seu nome.